Em julho de 1936, eclodiu uma rebelião militar em Espanha. Aquela que seria a Guerra Civil Espanhola. Um dos conflitos mais sangrentos da Europa e que hoje em dia ainda tem marcas no sangue, na carne, na sociedade espanhola, muito fortes. Esta rebelião, de 1936, seria a origem de uma guerra civil muito sangrenta. Queria durar mais de 3 anos entre nacionalistas e republicanos e uma parte de um tabuleiro estratégico muito mais amplo que incluía a Alemanha e a Itália, sobretudo, mas também algumas potências ocidentais. Mussolini, com efeito, por prestígio e para ganhar vantagens estratégicas, ajudou de forma muito intensa os rebeldes nacionalistas. Para Hitler, era uma forma de distrair as potências europeias sobre os seus próprios planos, de treinar o seu exército e força aérea e de testar novos equipamentos. Paralelamente, servia também para estreitar as relações entre a Alemanha nazi e a Itália fascista de Mussolini. A Frente Popular, que estava então no poder, em França, simpatizava muito com os republicanos, que também tinham o nome de Frente Popular em Espanha. Mas os partidos franceses de direita apoiavam fortemente os nacionalistas espanhóis. A União Soviética deu alguma ajuda condicionada e limitada aos republicanos. Mas de forma muito pouco decidida, de facto, e apenas para manter uma certa imagem internacional. Na época, Stalin estava a purgar as suas forças armadas e se comprometeu ao empenhamento soviético em Espanha. E levou a que existissem também purgas entre os nacionalistas, entre os republicanos, não comunistas, e especialmente contra anarquistas e socialistas moderados. Paralelamente, os nacionalistas faziam massacres a uma escala ainda maior e que não era vista na Europa desde as guerras napoleónicas. O Reino Unido não simpatizava de facto com nenhuma das partes, nem com os nacionalistas, nem com os republicanos. Paris e Londres, a primeira pressionada pela segunda capital, defenderam uma política de não intervenção, à qual aderiram 24 outros países. Mas os franceses enviaram discretamente carregamentos de armas e munições para os republicanos e Espanha, Itália e Portugal, o nosso Portugal, auxiliaram declaradamente, claramente às claras, portanto, os nacionalistas de uma forma massiva e mais ou menos significativa. No total, mais de 60 mil homens de vários países combateram em Espanha, sendo esta, de facto, um precursor da Guerra Mundial que se seguiria. Destes 60 mil homens, 80% eram comunistas e das Brigadas Revolucionárias, os quais que se tinham oferecido para combater pela República. Destes 60 mil, 2.300 eram britânicos e destes 500 chegaram a ser mortos. Em 1937, registra-se o avanço dos nacionalistas no norte de Espanha, onde foi rompido o assim chamado Cinturão de Ferro Republicano em torno de Bilbao, Santander e finalmente Gijón, em 20 de outubro, é ocupada pelos franquistas. E a Frente Norte, de facto, desaparece, colapsa, com os prisioneiros republicanos a serem internados no campo de Miranda do Ebro. A República perdeu assim o apoio do nacionalismo basco do norte, assim como a sua base industrial. Essa derrota de 1937 foi sim muito importante para o colapso da aspiração republicana de resistir à rebelião nacionalista. No sul, depois da tomada de Málaga pelos franquistas em 8 de fevereiro, a frente estabilizou-se, felizmente, por algum tempo, na província de Alméria. Em finais do ano de 1937, os republicanos tomaram a iniciativa e fizeram uma ofensiva na direção de Teruel, a qual foi tomada em 8 de janeiro de 1938. Apenas para ser recuperada mais tarde pelos franquistas em 20 de fevereiro. A controvérsia franquista, de facto, tomou Vinarós a 15 de abril, atingindo o mar Mediterrâneo, e a zona republicana remanescente é assim dividida em 2 partes, portanto é fracionada, sem contacto físico, isolando a Catalunha. Os republicanos contra-atacam em 24 de julho na Batalha do Ebro, acabando por se retirarem em 16 de novembro, após uma longa batalha de atrito, que permitiu aos franquistas o caminho aberto para a tomada da Catalunha. Em 23 de setembro, o governo republicano ordenou a retirada total das brigadas internacionais, numa tentativa fracassada de modificar a política de não intervenção mantida pelos governos francês e inglês, procurando assim que eles fossem em salvaguarda a salvar o regime republicano. Porque assim saiu também uma força que estava influenciada pelos comunistas. Em 23 de dezembro,
iniciou-se a Batalha por Barcelona, que caiu nas mãos dos franquistas a 26 de janeiro de 1939. As tropas nacionalistas ocuparam a fronteira com França e cortaram a retirada dos republicanos. Em 1939 começou uma pequena guerra civil dentro do campo republicano, quando o coronel Casado, comandante do chamado Exército do Centro, planeou um golpe de Estado em Madrid, apoiado pelos oficiais de carreira que acreditavam que, entre militares nos entendemos melhor, golpe o qual, do Casado, tinha como objetivo a ruptura com os comunistas para facilitar as negociações com os franquistas, enquanto o governo de Negri, partidário da continuação da resistência e que esperava que o estalar iminente da Segunda Guerra Mundial trouxesse novos apoios dos republicanos, refugiou-se na chamada Posição Juste. Os franquistas, no entanto, exigiram dos casadistas a rendição incondicional e Madrid acaba por cair a 26 de março. Com a queda de Valência e Alicante a 30 de março e de Múrcia a 31, a guerra terminaria em 1 de abril com a derrota clara, esmagadora e, por vezes, muito cruel dos republicanos no dia 1 de abril de 1939.